Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, eu quero desejar a todos um bom dia e como anteriormente eu usei um tema como a opção da escolha, não é o livre-arbítrio, e quero falar desse procedimento e comportamental do nosso viver como o nosso espiritual e intelectual, que significa a nossa lapidação. E antes de falar sobre isso, sobre essa lapidação, que nós, como essa pedra preciosa, temos que ser lapidada dentro desse comportamento, eu estarei lendo Provérbio capítulo 3, do versículo 13 a 35, e depois 1 de Pedro 3, do versículo 3 a 12, e depois estarei falando dessa lapidação dentro dessa opção de escolha, não desse livre-arbítrio que achamos que temos, mas eu quero dar condição de conhecimento e esclarecimento para aqueles que precisam e querem crescer nessa graça. Então diz aqui a palavra de Deus em Provérbio, no capítulo 3, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. É lógico que não está falando só no sentido genético, mas genericamente falando, né? Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que o rubins, que todo o que se podes desejar não se pode comprar com ela. O aumento de dia há nas suas mãos direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. É a árvore da vida para os que se guardam, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo que o seu conhecimento se fenderam o abismo, as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda as verdadeiras sabedoria. Bom é o siso, porque serão vidas para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança nos teus caminhos, não tropeçarás o teu pé. E quando te deleitares, não temerás, sim, tu te deleitarás, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenha dos teus dons o bem, estando na tua mão, pode fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna-te amanhã, tendo o tudo contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiantemente. Não contenda com alguém sem razão, se não tem feito mal. Não tenha inveja dos homens violentos, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas o sincero é espírito
do seu segredo. São sinceros, porque é abominação para o Senhor, mas com os seus sinceros, o seu segredo. A maldição do Senhor habitará na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos terão sobre si confusão. E dando prosseguimento à leitura, conforme eu falei, desse tema lapidação, ainda em 1 de Pedro, aqui, no versículo 3, que vai nos dizer: bem-aventurado seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou pelo novo, para uma nova vida, viva e esperança pela ressurreição de Cristo dentro dos mortos, nesse intelectual, nesse psicológico, né? Para uma herança incorruptível e incorruptível, que se não pode mudar, achar e guardar nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preparaste para revelar nos últimos dias. Então, nós temos essa oportunidade desses últimos tempos, essa revelação, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja um pouco contristado com várias situações, é o que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que procede e é prova de fogo, que se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto a mais, do qual, não tendo vendo agora, mas crendo, mas alegrai-vos com gozo inefável, glorioso, que é essa alegria do Espírito Santo, essa iluminação dos olhos da fé nossa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando-se que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estaria neles, indicasse anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não são para si mesmo, para nós. Eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os que, quais coisas desejavam os anjos bem atentar. Mas essa função, dessa responsabilidade, foi dada a nós, primeiramente aos discípulos, que são os apóstolos, e depois nós que somos discípulos, alunos desses apóstolos, desses profetas que vieram anteriormente. Então, como já falei, que lemos, pois, esse texto, a nossa lapidação do nosso comportamento sendo espiritual,
regularizado psicologicamente, no ensino intelectual, para não nos tornarmos essa pedra bruta, mas nos tornarmos essa pedra preciosa, que realmente é cobiçada, que são os desejos, para que você compreenda, pois dentro desse campo espiritual, somos cobiçados pelo nosso inimigo. Como é isso, pastor? É nesse campo precioso para nos destruir, que é a função psicológica dele, né? Roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. A abundância é essa preciosidade que ele tenta corromper, tirando esta riqueza do nosso conhecimento, que significa esse rubins, o ouro, a prata, né? Que hoje já comportalmente agora a gente doutrinados nessa inteligência que guardamos os nossos pés de não tropeçar mais, né? E novamente, pois andamos nessa alegria desse conhecimento, em saber viver com essa confiança dentro dessa atuação, tendo esses dons intelectuais que são as nossas riquezas para a nossa vereda de paz. Por que eu digo isso? Pois, retendo esta inteligência, incomoda o nosso inimigo, porque a nossa luta, como descreve o nosso irmão Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas é legivelmente nesse campo espiritual. Pois a riqueza da nossa esperança é a graça que obtemos nessa confiança para não tropeçarmos novamente, como no passado. O deleite hoje nosso é em fazer a vontade do nosso Deus. É o nosso dever de obedecer à virtude que nós adquirimos através de Jesus Cristo, nos ensina desse doutrinamento do nosso espírito com os seus frutos, os seus dons espirituais, que ampliou, abrindo os olhos do nosso entendimento, né? Do nosso intelectual, de sabermos esperar com paciência, não indagarmos como lemos anteriormente, mas visivelmente ele deixou pontos esclarecedores de sua vinda, do que estaria acontecendo nesse sistema do mundo, e a gente que tem essa confiabilidade nele, a gente entende e sabe, e temos essa confiança de uma vida eterna dentro dessa fé alcançada por nós quando diligentemente obedecemos a Deus para obter a vida eterna, que nos foi oferecida desde o início da criação e a formação do homem, que se perdeu, né, afetando todos os que permanecem ainda nos seus erros. Pois a salvação ainda é dada a nós, os que creem, que Jesus Cristo é o único caminho da verdade para essa vida de salvação futura, que foi anunciada anteriormente, que significa a obediência e não a negligência. Muitos são chamados, e aí é que poucos escolhem esse protocolo da obediência de Deus, mas a misericórdia do Senhor é sobre nós. E são todos aqueles que confiam e deixam os seus erros e viram nova criatura, como já citei, os que estão em Cristo Jesus, né? Viram nova criatura, porque não ficam mais escravizados pelo pecado, que são os erros nossos cometidos, que sempre eles tornam consequências, eu posso dizer, boas ou ruins, como Paulo diz. O que olhos viu, o que olhos não viu,
nem jamais penetrou no coração do homem, que é o intelecto, né? É o que Deus preparou para nós, os que cremos e obedecemos. Verá a glória de Deus. E aí é que está essa preciosidade desse rubins lapidado, que nós somos essa pedra preciosa, e é cobiçada pelo mal para nos desestabilizar dessa compactuação, dessa afetividade, desse relacionamento com o Espírito de Deus, como Adão perdeu esse legado comunicativo pela desobediência. Então, fica mais esse esclarecimento dessa lapidação, que temos que ser essa pedra, que somos preciosos para Deus, que tudo que Deus fez foi bom, mas a malignitude dessa ação imperativa luciferiana é que tenta deixar brutalmente essa pedra desse condicionamento aborrecedor que é agindo nessa condição do nosso intelectual, nosso espiritual, não estando submisso ao nosso orientador, não só no campo intelectual e espiritual, mas em todos os sentidos. Então, que fica essa mensagem objetiva, expressiva, psicologicamente, para você entender que ele é o único caminho da verdade para essa vida eterna que temos, que desde o princípio foi oferecida, mas é rejeitada ainda até hoje, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, compreenderão, entrarão, entenderão o reino de Deus, porque o homem natural, ele não discerne, mas o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido. Por isso que a palavra do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede, ayau leila mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.